A história de José é uma das mais lindas histórias bíblicas, da qual nós podemos tirar também vários ensinamentos. José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. A paz do Senhor, pessoas lindas, tudo bem? Comigo tá tudo maravilhoso. E se você ficou interessado em conhecer mais a história de José, esse vídeo é pra você, então fique e assista até o final. Mas antes da gente ir pro vídeo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e se inscreva no canal, pois aqui sai vídeo toda terça e sexta às 10 horas da manhã, então fique ligado. Como eu já falei aqui, José foi o 11º filho de Jacó, foi o tão esperado filho de Jacó com Raquel. Raquel, sua mãe, ela era estéril, portanto ela não conseguia dar filhos a Jacó, como eu falei no outro vídeo. Se você não assistiu o outro vídeo dessa série que a gente falou da história de Jacó, volte lá para assistir, para você entender tudo e não ficar por fora de nada dessas histórias dos personagens bíblicos, ok? Voltando. E a Bíblia fala que o Senhor se lembrou de Raquel e concebeu a ela o direito, esse privilégio de ser mãe. E ela gerou José. E depois de José, ela gerou Benjamim. José, porém, nasceu na velhice de Jacó. E a Bíblia fala que Jacó tinha, portanto, José como seu filho preferido. Eu creio que porque José era mais caseiro, como Jacó, ele ficava mais em casa, pois já era de idade. Ele convivia mais com José do que com os outros irmãos. Tanto que Jacó ensinou José a ler e a escrever, o que antigamente poucas pessoas sabiam. A Bíblia fala que os irmãos de José, por conta disso, eles tinham muita inveja dele, eles não gostavam dele. Eles permitiram que Satanás entrasse na mente deles, no coração deles e que causasse essa inveja dentro deles. Certo dia, Jacó deu uma túnica, um presente muito grande a José, que naquele tempo era considerado um grande presente. E aí foi que os irmãos de José começaram a ter inveja do coitado. Mas também, gente, sinceramente, pelo que a Bíblia relata, Jacó, ele fazia de tudo por José e os coitados irmãos ficavam de lado. Então, Jacó também, ele devia se colocar no lugar dos outros filhos dele, não é? E então chegou o dia que José, ele começou a sonhar. E nesses sonhos, simbolizava que ele governaria a sua família. Simbolizava que ele seria um líder sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre seus irmãos, sobre seu pai e sua mãe. Se você quiser saber mais detalhadamente sobre os sonhos de José, leia Gênesis 37, a partir do versículo 5. Eu não vou ler aqui o texto bíblico, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. Gente, e quando José falou dos sonhos para seu pai e para os seus irmãos, eles ficaram com mais raiva ainda do coitado. Eles ficaram com tanta raiva que ele estava praticamente insuportável para os seus irmãos. Um certo dia, seus irmãos tinham levado as ovelhas para o deserto e estavam apacentando os rebanhos de seu pai. E o pai de José pediu a ele que fosse até os seus irmãos para ver como eles estavam, para ver como estava lá a situação com as ovelhas e tudo mais. E José, ele foi, e quando chegou lá, eles estavam com tanto ódio no coração deles, com tanta raiva, com tanta inveja de José, e eles queriam matar José. E eles jogaram ele dentro de um poço. Tava sem água, tá, gente? Tava sem água o poço. Não, aí jogaram ele dentro de um buraco. Não vou dizer buraco. Não, era um poço. Não, buraco, vamos falar buraco. E aí a Bíblia diz que o irmão mais velho, Rubem, ele os impediu. Ele não quis chegar a esse ponto de matar ele. E então, neste momento, estava passando por ali uma caravana de ismaelitas que estavam vindo de Gileade. Para não ter que derramar o sangue do seu próprio irmão, o sangue da sua família, eles pensaram em vender José e realmente o fizeram. Eles negociaram com os ismaelitas e eles venderam José. Da mesma forma que os irmãos de José, eles tinham raiva, eles tinham inveja do seu irmão a ponto de vender ele como escravo. Hoje em dia também existem pessoas assim, infelizmente. Existem pessoas que têm inveja de nós. Existem pessoas que querem destruir os nossos sonhos, não querem ver a gente feliz. Muitas vezes até dentro da própria igreja, com os nossos irmãos ali. Mas o Senhor, Ele nos diz através dessa história que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se os irmãos de José não tivessem o vendido como escravo, talvez ele nunca tivesse chegado ao Egito e virado governador. Então, tudo que a gente passa, todas as lutas, as provas, tudo que a gente passa é para o nosso crescimento, para a gente amadurecer, para a gente crescer em pessoa, psicologicamente, crescer espiritualmente também na nossa vida com Deus. Então, assim como José não desistiu, não desista. Eu já tô dando um spoiler, que ele nunca desistiu, né? Mas eu quero que todo mundo saiba que ele nunca desistiu. Então, vamos lá.
E assim o José vai com os ismaelitas e eles vão em direção ao Egito. E lá no Egito, quando ele chega, ele foi vendido como escravo ao capitão da guarda de Faraó, chamado Potifar. E José foi, e aonde José ele colocava as mãos, aonde ele estava, aquele lugar era abençoado. E lá dentro da casa de Potifar, do seu senhor, ele foi prosperando. E Potifar, ele confiou tanto em José, por conta da sua integridade, por conta da fé em Deus também, eu creio, que ele entregou a sua casa a José. Ele disse: José, agora você é o administrador da minha casa, você vai cuidar de tudo aqui na minha casa. José, ele poderia ter se rebelado contra Deus, ele poderia ter blasfemado contra Deus, mas ele não fez isso. Por conta disso, da fidelidade dele para com Deus, Deus o exaltou na casa do seu senhor. E passou uns anos, e José ele se tornou um belo homem, e a mulher de Potifar foi atrás de José. Ela queria se deitar com José, ela foi assediar José. E José, ele continuou sendo fiel aos seus princípios e a Deus, e ele continuou rejeitando ela. Porém, chegou um dia que essa mulher astuta, movida pelo próprio Satanás mesmo, ela conseguiu ficar a sós com José, ela provocou ele, porém ele continuou firme, dizendo que ela saísse, que respeitasse seu marido. E aí então ela arrancou uma túnica de José, na qual ele estava vestido, e ela gritou e fingiu que era ele que tinha ido até lá e queria se aproveitar dela. E diante de todo esse plano, diante de toda essa cena, dessa ocasião, Potifar ele não teve o que fazer. Potifar ele teve que mandar José para a prisão. E da mesma forma que José prosperou na casa de Potifar, ele também prosperou na prisão. Gente, na prisão, isso é um grande ensinamento para as nossas vidas. Nós temos que abrir os nossos olhos. Às vezes a gente está num lugar horrível, mas a gente tem a oportunidade de fazer desse lugar horrível um lugar de bênção, um lugar prazeroso. A Bíblia diz que o Senhor, ele concedeu que o carcereiro da prisão simpatizasse com José, ele ficasse amigo de José. E ao ver como José agia, como ele era responsável, responsabilidade, tem a responsabilidade com as suas coisas. E o carcereiro, vendo que José era responsável, que ele buscava sempre melhorar, ele encarregou José de todos na prisão. Ele encarregou José de cuidar daquele lugar, de cuidar da prisão. E a palavra do Senhor diz que o carcereiro ele não tinha nenhum receio sobre o cargo que ele tinha dado a José, porque Deus o abençoava e dava bom êxito a tudo que José fazia, e tudo que ele fazia prosperava. Mas por quê? Porque ele nunca perdeu a fé em Deus, porque ele nunca foi infiel ao Senhor. Certo dia na prisão, um padeiro e um copeiro da corte de Faraó, eles estavam lá na prisão e eles tiveram sonhos, tanto um como o outro tiveram sonhos. E José, ele interpretou tais sonhos. E o sonho do padeiro significava que em 3 dias Faraó ia tirar a cabeça dele. E o padeiro, eu creio que ficou revoltado, né, com José, falando por dentro. E o do copeiro era que em 3 dias o Faraó iria restituir ele ao cargo dele de copeiro. E José, ele pediu ao copeiro que quando voltasse ao seu cargo, que ele se lembrasse dele diante de Faraó. Deus deu 2 sonhos a Faraó. E Faraó, ele buscava uma interpretação em tudo que era canto, ele buscava nos curandeiros, em tudo que era canto, ele buscava essa interpretação. Mas Deus tinha feito José para interpretar aqueles sonhos, né? E quando Faraó comentou sobre esses sonhos, o copeiro se lembrou de José e falou que ele tinha interpretado o sonho dele e tinha se cumprido. E Faraó mandou chamar José. E José, quando chegou lá, o Faraó contou a ele os seus sonhos e ele os interpretou de acordo com o que o Senhor lhe concedia. Deus deu a interpretação a José e ele o falou. Se você quiser saber mais detalhadamente sobre os sonhos de Faraó, leia Gênesis 41. E os sonhos de Faraó significavam que sobre aquela região viria 7 anos de imensa fartura. E depois desses 7 anos de imensa fartura, viriam 7 anos de seca terrível. Viriam 7 anos de completa fome, terrível. E Deus também deu a sabedoria a José para dar uma solução ao Faraó, para que ele não viesse perecer nesses 7 anos de fome. E José disse que a solução para o Egito seria
que Faraó encontrasse um homem à altura para que pudesse administrar o Egito, administrar as colheitas, administrar tudo durante esse tempo de fartura, para que pudesse guardar o máximo possível para o tempo de seca. E Faraó disse que não via melhor pessoa, melhor homem no Egito para se encaixar nesse perfil, para poder cuidar do Egito que ele. E José, nessa hora, eu creio que ele ficou totalmente assustado e feliz ao mesmo tempo, muito alegre, porque ele estava vendo os sonhos dele, que Deus deu a ele, se cumprirem na vida dele. Então Deus, se ele deu um sonho a alguém, se ele deu um sonho a mim, se ele deu um sonho a você, ele vai cumprir. Ele vai fazer de acordo com a vontade dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir, porque Deus é um Deus de promessa e de palavra. E assim, José se tornou o segundo homem no Egito, o governador do Egito. E como eles chamavam na época, ele se tornou o vizir do Egito, apenas abaixo de Faraó. Eita, que honra, meu Deus, que honra! Ai, que lindo! Perfeito! José também recebeu um nome egípcio, que era Zafenat-Paneah, o grande Zafenat-Paneah, olha só, né? E também ele se casou com Asenate, que era a filha de um sumo sacerdote dali. E assim como Deus havia previsto, os próximos 7 anos foram totalmente de fartura inigualável. E depois que terminou os 7 anos, outros 7 anos, sobreveio uma seca enorme sobre aquela região. Não posso deixar de falar que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E a fome estava já torturando o povo de Israel, já estava torturando a família de José. Eles estavam bem escassos. E a Bíblia diz que vinham pessoas de todas as regiões, porque ouviam falar que no Egito havia comida. Muitas pessoas de várias regiões iam até lá, ao Egito. E José, ele organizava tudo, ele ajudou a matar a fome de muita gente. E o seu pai Jacó, estando na sua terra, ele ouviu falar que no Egito tinha comida. E aí ele mandou os irmãos de José irem até lá para buscar, para comprar alimento. E a Bíblia diz que quando os irmãos de José chegaram lá, José os reconheceu, porém os irmãos não o reconheceram. E aí José, ele se manteve firme diante de seus irmãos. À primeira vista, ele não revelou quem ele era, ele deixou em segredo, fez a maior coisa e tal. E ele queria saber se os irmãos dele tinham realmente mudado, se eles tratavam a Benjamim do jeito que tratavam ele quando era jovem, ou se eles tratavam Benjamim de uma forma diferente. Ver se eles não tinham inveja também do irmão dele. E José, ele viu que os seus irmãos, eles tinham mudado, eles realmente tinham se arrependido do que fizeram. E eles tratavam Benjamim como qualquer um dos outros. E aí foi então que José, ele se revelou para os seus irmãos. A Bíblia fala que ele chorou tanto, mas tanto, mas tanto, que eu não sei não, que foi forte, vamos ver lá. E a Bíblia fala que José logo mandou eles irem trazer seu pai e toda a sua família lá para o Egito, para que ele pudesse cuidar deles, de todos eles, de toda a sua família. Gente, que história linda, que história impactante essa história de José, não é? E agora eu vou falar aqui sobre como foi a morte de José. Ele viveu 110 anos de idade. E antes de ele morrer, ele se lembrou da promessa que Deus tinha feito ao seu povo, que o seu povo iria voltar para a sua terra, para Canaã. E ele pediu que quando isso acontecesse, quando eles fossem voltar para Canaã, que os restos mortais dele, ou seja, os ossos, o resto mortais dele, que eles levassem para Canaã. Gente, essa história sempre me impactou. Se você também foi impactado, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal, viu? Gente, então é isso, essa foi a história de José. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha tido ensinamentos para vocês. E finalizamos mais um episódio da nossa série de personagens bíblicos. Então antes de sair desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que eu tenho certeza que vão ter curiosidade de assistir e de saber mais sobre a história de José. Não se esqueça que aqui no canal sai vídeo toda terça e sexta às 10 horas da manhã, então fique ligado. Então é isso, gente, um abraço para vocês, fiquem com Deus, Jesus te ama e tchau, tchau!